aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é um grande prazer ter a sua companhia em mais um vídeo aqui do canal. 18 anos após o término de Dragon Ball GT em 1997, o anime de Dragon Ball Super não só trouxe a franquia de volta, como também expandiu de forma incrível o universo da obra. E nós fomos apresentados a várias entidades supremas aí, tal como os deuses da destruição, os anjos, o Zen-Oh. E o principal de tudo é que nós tivemos a adição de novas transformações. Inclusive já virou até meme esse negócio, porque cara, já tem tanta cor de cabelo para as transformações dos Saiyajins que dá até para formar um grupo de Power Rangers. Dragozord, Mastodonte, Pterodáctilo, Triceratops, Tigre-dente do Sabre, Tiranossauro, Power Ranger! E apesar disso ser bem legal, nem todo mundo curtiu as novas transformações. E a maioria dos fãs justifica isso dizendo que a única coisa que elas fizeram foi mudar a cor dos olhos e do cabelo dos personagens. O que não deixa de ser verdade, Nas transformações antigas, pelo menos tem algumas mudanças ali de um nível pro outro. Do Super Saiyajin 1 pro 2, o cabelo do personagem fica mais espetado, a franja fica mais longa e o Ki fica com aqueles raios em volta. Do 2 pro 3, o cabelo fica comprido, as sobrancelhas desaparecem e os raios continuam em volta do Ki. E a cereja do bolo fica por conta do Super Saiyajin 4, que trouxe um conceito super original e interessante, fazendo com que os personagens ficassem com uma aparência mais selvagem, com o corpo coberto de pelos vermelhos e também com a cauda característica dos Saiyajins. Em um outro vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei um pouco sobre como essa pode ser uma das novas transformações que o Broly vai ganhar na história. Porém, meus amigos, existe uma boa chance dos roteiristas optarem por canonizar essa transformação não apenas no Goku, mas também em outros personagens. E o próprio Dragon Ball GT já deu um caminho alternativo para que isso aconteça. Bom, vocês lembram que lá no GT, para um Saiyajin alcançar esse nível naturalmente, primeiro ele precisa se transformar em um Ozaru dourado, para depois conseguir controlar sua sanidade e assim concluir a transição para o Super Saiyajin 4. E para essa transformação, vocês sabem que o Saiyajin precisa receber uma certa quantidade de raios Bluts que são provenientes da lua cheia. Só que no caso do Goku, a coisa acabou sendo um pouco diferente, porque a própria Terra acabou servindo como substituta da Lua para que ele pudesse realizar essa transformação. Mas Edu, se os raios Bluts vêm da Lua, que hack é esse que ele usou para transformar, hein? Calma que não foi nenhum hack e nem furo de roteiro, galera. A explicação que foi dada para isso é que a luz do Sol refletida por qualquer corpo celeste também pode gerar raios Bluts. Sendo assim, o Goku poderia ter se transformado não só olhando para um planeta, como também para uma estrela, um cometa ou um asteroide que estivesse refletindo bastante o Sol naquele momento. Tá, mas para transformar o Goku precisa ter a cauda. Como que eles vão trazer a cauda dele de volta no Dragon Ball Super, né? Pois é aí que tá a magia da coisa, meu caro gafanhoto, porque ele não precisa necessariamente ter a cauda para realizar essa transformação. Lembra do Vegeta? E não se meta com Vegeta, você pode se dar mal! Lá em Dragon Ball GT, enquanto a Bulma estava sendo controlada pelo Baby, ela construiu uma máquina que era capaz de criar e amplificar raios Bluts. E foi com a ajuda dela que o Vegeta conseguiu se transformar em Super Saiyajin 4 mesmo sem ter cauda. Então se ela criasse essa máquina no Dragon Ball Super, esse detalhe de precisar da cauda seria irrelevante. E o melhor de tudo é que além do Goku, todos os outros Saiyajins teriam a oportunidade de se transformarem em Ozaru dourado e desbloquearem a transformação do Super Saiyajin 4, contanto que eles tenham o poder necessário para isso, é claro. E vamos combinar que ainda tem alguns personagens que estão bem para trás em termos de poder, Tanto é que ninguém lembra mais que o Goten e o Trunks existem na história. A galera só lembra deles quando é pra falar da fusão, e o único Trunks que todo mundo se importa é o do futuro. Mas individualmente falando, eles estão muito descartáveis na série. Bom, a única questão que ficaria sobre essa transformação é o porquê eles teriam a ideia de fazer isso, E isso é uma coisa que eles também poderiam aproveitar lá do GT. Como o Dai Kaioshin já tem um vasto conhecimento, principalmente por ele ter se fundido com uma bruxa velha, ele poderia muito bem saber de alguma informação ou de uma lenda sobre algum Saiyajin que alcançou uma transformação rara ou algo assim. Ou até o próprio Whis poderia se lembrar de alguma coisa e tal. E aí um deles poderia contar pro Goku. Porque para e pensa comigo, no começo existia só a história ali, a lenda do Super Saiyajin. Aí quando o Bills apareceu, surgiu aquela história do Super Saiyajin Deus. Então por que não poderia ter uma lenda ou alguma coisa assim sobre o Super Saiyajin 4 também, Cara, é só uma questão de tempo até eles canonizarem o Super Saiyajin 4 na história de alguma forma. O Toyotaro, que é o desenhista atual do mangá de Dragon Ball Super, já afirmou muitas vezes que ele é muito fã dessa transformação. Inclusive, ele fez várias homenagens para ela em um mangá que ele fez chamado Dragon Ball AF.
E só pra mencionar de forma bem resumida aqui, o Dragon Ball AF são histórias feitas por fãs que ficaram muito famosas lá no início dos anos 2000. E tudo começou por causa de uma ilustração feita por um artista chamado David Montiel Franco, na qual ele criou a transformação de Super Saiyajin 5 pro Goku, tendo como base o Super Saiyajin 4. E aí esse maluco colocou as letras AF no canto inferior da ilustração. E isso bastou para colocar fogo no parquinho e todo mundo ficar achando que Dragon Ball iria ganhar uma nova série chamada Alternative Future. E essa ideia ganhou muita força porque a maioria dos fãs não tinha gostado muito do GT e queria uma continuação. E o Toyotaro, que na época usava o pseudônimo de Toybo, gostou tanto da ilustração que ele decidiu usar essa transformação na história que ele criou. E que acabou se tornando a mais conhecida não só pela qualidade do traço, que era extremamente parecido com o do Toriyama, mas também por ser bem roteirizada. Tá, e por que eu tô mencionando o Dragon Ball AF, galera? Porque se a gente parar pra pensar, já tem alguns elementos dele que estão sendo usados em Dragon Ball Super. Vamos pegar como exemplo o Super Saiyajin 5. Essa transformação basicamente é uma junção do 3 com o 4. E ela possui como cor predominante um tom meio prateado, acinzentado ou até branco, dependendo da ilustração que você pegar. Quando o Goku conseguiu ativar o instinto superior completo, de que cor ficou o cabelo dele? Pois é, galera, exatamente o mesmo tom prateado acinzentado do Super Saiyajin 5. Pode ser coincidência? Até pode, mas eu vou apostar que tem um dedinho a mais do Toyotaro aí. E tendo em vista que ele está se tornando cada vez mais importante para o mangá de Dragon Ball, e que o Akira Toriyama já considera ele como sucessor, eu não iria me surpreender se mais ideias do Toyotaro começassem a ganhar forma dentro da história. Agora imagina só, se de repente eles canonizam o Super Saiyajin 4 no Goku, e aí ele faz a junção dessa transformação com a técnica do instinto superior, e aí surge o Super Saiyajin 5 mais ou menos com aquele mesmo design da fanart que o Toyotaro aproveitou para usar na história dele. Cara, eu já tô pensando lá na frente depois do Super Saiyajin 4, mas se isso acontecesse ia ser muito da hora e eu ia pirar demais nisso. Porque fala sério, hoje em dia, se a gente olhar para aquela fanart do Super Saiyajin 5, dá para pensar facilmente que ela é uma junção do Super Saiyajin 4 com o instinto superior. E o mais legal de tudo é que isso faz sentido. O mangá de Dragon Ball Super já deixou claro que o Goku consegue usar o instinto superior junto com outras transformações dele. Então ele poderia muito bem utilizar essa técnica junto com o Super Saiyajin 4 caso ele tivesse. E eles poderiam até fazer com que essa fosse a forma final e mais poderosa que um Saiyajin poderia chegar, por exemplo. É claro que isso é só uma teoria, né, galera? Mas com o Toyotaro ganhando cada vez mais espaço dentro da obra, não é mais impossível imaginar que certas coisas podem de fato acontecer na história. E isso sem contar o fato de que ele tá doido pra canonizar o Super Saiyajin 4. Mas ele também pode ir além disso e fazer alguma coisa incrível que ninguém tá esperando, né? Fala aí, você ia achar da hora se de repente eles trouxessem o Super Saiyajin 4 pra história e o Toyotaro de quebra usasse isso pra criar o Super Saiyajin 5? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E ó, já aproveita, solta aí esse Kamehameha no botão do like e de se inscrever, porque assim o canal vai ficar em um estado de plenitude e finalmente vai alcançar um instinto superior. E eu conto muito com a sua força aí pra isso, beleza? Foi bom demais ter a sua companhia até aqui. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e aproveita pra curtir bastante no fim de semana. Um grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!